Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios 3,16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco da pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Emmanuel. E agora, a palestra. Muita paz a todos que nos ouvem, muita luz, dando continuidade a nossos estudos online sobre a doutrina espírita. Dessa vez, eu vou fazendo através de áudio, porque a minha câmera quebrou, meus recursos tecnológicos não estão disponíveis, então eu estou fazendo por áudio, que o que importa, é a mensagem, de fato, Então estamos aqui trabalhando a mensagem de hoje, que diz respeito aos itens 5 a 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou começar pelo final, Vou começar pelo item 8. O item 8 desse capítulo 2 do Evangelho trata do seguinte: uma realeza terrena. Eu vou ler um pedaço aqui, uma parte do texto aqui do primeiro parágrafo, para a gente ter uma visão do que aborda essa lição. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não o entendi? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. É para tornar a lição mais terrível, ainda a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando ao invés de ser recebida como soberana,
vi acima de mim, mais bem acima, homens que acreditavam serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinha sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Essa mensagem, esse primeiro gráfico da mensagem de uma rainha da França, trazida em Havre em 1863. Bom, caros irmãos, é claro, né? Em momento nenhum, não, o espiritismo, a doutrina espírita, ou mesmo não, aqui a instrução, né, dessa rainha de França, está dizendo que não é importante ou não é desnecessário os bens materiais, né? Que é desnecessário as coisas materiais. Vamos passar do princípio bem simples, né? Se a gente não tiver o corpo físico, como é que a gente vai viver aqui na Terra? Como é que a gente vai passar? A gente vai cumprir a nossa missão aqui na Terra? Não vai, né? Por simplesmente não vai, porque o espírito não é espírito, ele não é matéria, não tem condição de atuar aqui na Terra, né? Só com o seu perispírito, vamos dizer assim, né? Então nós precisamos sim e cuidar bem dos nossos bens, dos nossos instrumentos terrestres para viver aqui na Terra, mas ter plenamente a noção, né, que aquilo que a gente tem e principalmente aquilo que a gente é aqui no mundo terreno, o que eu quero dizer do né? Eu sou ser pai, ser filho, ser cônjuge, ser rei, ser rainha, ser príncipe, ser presidente, tudo é transitório. Nada disso é permanente, não? Nada disso você leva como mérito ou como atributo quando a gente desencarna. É como a rainha fala aqui, ó. O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. Porque a realeza era apenas um contrato, né, transitório, com o qual ela veio com essa condição para passar por algumas experiências, para trabalhar ou ser testado em algumas coisas e levar a evolução à frente. Então, companheiros, eu comecei por aqui já para a gente pensar o seguinte, né? Nós estamos vivendo um mundo de tanta complicação, né? De tanta, digamos assim, tanto desencontro. Aonde, se a gente for ver bem, o motivo das guerras, o motivo dos conflitos, né? Sejam eles entre países, sejam eles conflitos interpessoais que tantos nos fazem sofrer, né? Sejam eles motivos de desapontamentos, ingratidões que a gente sofre, que a gente traz para a gente, tudo isso tem foco apenas em duas palavras, né? Que se chama orgulho e vaidade, né? Que nós estamos aqui realmente para trabalhar, que nós estamos aqui realmente para depurar, né? O cúmulo disso tudo, aproveitando que a gente está no mês de setembro e a campanha Setembro Amarelo, é quando isso tudo leva alguém ao autoextermínio, à autodestruição do corpo físico, ou melhor dizendo, o suicídio, não? O suicídio, gente, é isso. O suicídio está ligado. Ele não tem, não posso dar um fator para vocês que é uma afecção multifatorial, mas com certeza uma delas tem a ver com esse problema do nosso envolvimento, do nosso apego intenso a questões materiais, a títulos materiais, a uma visão de mundo restrita, uma visão de mundo em que nós estamos aqui, né, em uma única exclusiva vida. E não é verdade, não? Está mais que provado, está mais que dito, está mais que demonstrado, né, e não é só pela doutrina espírita, né, que nós somos espíritos imortais e sim, estamos sempre reencarnando, né, num propósito evolutivo, segundo a doutrina espírita nos ensina, tá? Então a gente precisa ter essa visão, né? A gente precisa ter ver esse lado da vida
que vai permitir a gente não se ligar tanto nisso, não se prender tanto nisso, não? Porque, gente, na realidade eu falei, ser pai, ser mãe, na realidade a gente está pai, está mãe, está avô, está doutor, está mestre, está, enfim, tudo aquilo que no final o que conta mesmo é o que a gente tem de bem, é o que a gente tem de desenvolvimento moral, é o que a gente tem de o trabalho dentro da seara da humildade, dentro da seara da paz, dentro da seara de olhar o próximo como irmão. Ou seja, o que a gente leva daqui é tudo que a gente conquistou dentro da lei de Deus, ou melhor, dos 2 mandamentos principais, né? Os 2 mandamentos significam tudo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é isso, tá? Então a gente não pode deixar se inebriar pela cegueira dos apelos, dos títulos, não, da vaidade, que é difícil, não? Imagina só uma pessoa que é muito visada aqui no mundo terreno, é muito cortejada, seja pela beleza física, seja pelo status, seja, enfim, né, pelas diversas coisas que tem, que ela desenvolve, né, que é motivo de reconhecimento, né, não estou negando o mérito que a pessoa tenha feito para conquistar aquilo, mas a gente buscar pensar que aquilo não é o que funda você, aquilo é o que a gente anda, que a gente tem, para que de fato a gente até tenha mais esforço ou trabalho para trabalhar a humildade, né? Trabalhar a humildade, receber a humildade e também praticar, desenvolver o amor ao próximo, não? Por isso que dizem, né? A riqueza às vezes é uma prova muito mais complicada do que uma situação de uma encarnação mais vulnerável no que diz respeito a questões materiais, não? E é nesse ponto, né, positando o ponto, essa palavra ponto, que a gente vai lá para o item, deixa eu ver aqui, para o item, o outro escopo do nosso item, o item, meu Deus, perdi aqui, o item 5, que fala sobre o ponto de vista. Essa é uma das mensagens, né, mais, assim, que eu digo, instrutivas, né, mais de maior aprendizagem que eu julgo que tem no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E até no escopo da doutrina espírita em geral, que se chama o ponto de vista, não? Quer ver? Eu vou dizer aqui uma parte, né, para a gente ter uma ideia como eu fiz com a outra. Diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta permanência em um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais que a porta do nada, mas da libertação que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí, para ele, uma calma de espírito que suaviza a amargura. Gente, é primorosa essa mensagem. Não? Melhor dizendo, primorosa. Não? Porque veja bem, é tudo a questão do ponto de vista. Se eu sou materialista, se eu sou a visão apenas de uma vida, que tudo que eu vou fazer, conquistar, conseguir, né, é nesses, 70, 80 anos de vida aí, em média, que a gente vive aqui, pelo menos no Brasil, como é que fica, né? Será que eu dei azar porque nasci numa família em vulnerabilidade social? Ou dei sorte porque nasci numa família abastada? Ou eu tenho talentos que o outro não tem e isso me proporciona uma condição maior, né? Uma condição maior, melhor, tá certo? Não estou aqui
indo de encontro ao Darwin, né, que falou lá da supremacia das espécies, aquela coisa toda, da superação, né, mas isso no que tange a parte material no desenvolvimento da espécie, do corpo, né, tudo bem, isso é uma coisa. Mas quando a gente fala do espírito, que realmente dá o tônus do sofrimento, ou seja, o princípio inteligente, o espírito que de fato, né, anima o corpo e expressa através do corpo os sentimentos, não? Esse, dependendo da evolução dele e do ponto de vista, né, é que vai trazer, é que vai perceber com maior ou menor tônus emocional os momentos que vivem. Vamos lá traduzir o que eu falei, né? É o seguinte, se de fato eu acho que só tem, né, eu nasci, o espírito e o corpo nasceram juntos e vão morrer juntos, né? Eu disse morrer juntos, né? Com 80, 70 anos de vida. A visão das desventuras, a visão do que a gente passa, né? E aqui no mundo a gente passa momentos felizes e momentos complicados, né? Tá certo? Não tem só momentos felizes. Então a dimensão disso, né, fica muito grande, principalmente quando a gente está passando por momentos tortuosos, né? Quando chegam os momentos de luto, quando chegam os momentos de enfrentar alguma doença, alguma crise social, econômica, financeira, guerras, né? O sofrimento com isso, as consequências disso ficam muito maiores, não? Agora, quando a gente tem a percepção que nós estamos, vamos dizer assim, não numa foto, como quem pensa só na vida terrena, só na vida, uma vida ligada à questão material, e a gente vê que isso é uma foto. Se eu pegar e fazer do contrário, né, pensar no filme, é como se eu estivesse fazendo um filme da minha vida, um longa-metragem. Uma dessas séries aí com 10 temporadas e cada temporada com 20 episódios, né? A gente vai ver que é tudo uma sequência, tudo passos. Só que o roteiro dessa série, o roteiro dessa novela, né? A gente programa a cada encarnação. Os espíritos superiores nos auxiliam nessa programação e nos ajudam. E mais que tudo, tudo é autorizado, acima de tudo, por Deus, que nos permite, que nos dá essa graça, essa misericórdia de caminharmos, de suportarmos, de através dos obstáculos que uns nós programamos e o outro a gente arranja mesmo aqui na Terra, a gente evolua. Ou seja, a gente vê de um outro ponto de vista que tudo que ocorre agora não é definitivo, é tudo passageiro, tudo vai passar. É como Chico fala, né? Chico recebeu uma mensagem, não sei se foi de Joana, eu não lembro do espírito agora, mas que fala para ele, ó, isso também vai passar, né? Então vai passar. É extremamente consolador, né? Senão, gente, como é que a gente ia entender Deus, como fala na pergunta número 1, desculpa, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como a inteligência suprema faria uma escolha, faria assim: você vai nascer rico com tudo que tem de bom e você vai nascer pobre com tudo que tem de ruim. Você vai nascer com esse talento, o outro vai nascer sem talentos. Quando a gente sabe que isso é variável. Nessa encarnação vão ter os talentos necessários, seja artísticos, profissionais, competências, habilidades, né, que eu preciso para viver e para cumprir aquilo que eu vim cumprir, né, nesse mundo, nessa encarnação, que é diferente, né, de outra encarnação, né, que a gente vai vir com outros atributos, com outras condições necessárias àquele momento que está programado para a nossa evolução. Tá dando para entender? Resumindo, se eu tenho um ponto de vista fechado numa foto da encarnação atual somente, os nossos problemas vão ter uma dimensão muito grande, né, desesperadoras, que em alguns casos pode levar inclusive ao suicídio. Mas se eu tenho, né, uma visão reencarnacionista, uma visão de que esse é o momento no meu filme da minha existência eterna, então isso tudo vai dizer assim: eu vou suportar, eu vou
trabalhar aquilo que eu posso trabalhar, eu vou enfrentar com coragem moral tudo aquilo que eu posso. Coragem moral o quê? Buscando bem, buscando aprimoramento, com humildade, benevolência, praticando o perdão, o auto-perdão, né? Procurando fazer o melhor e o bem, a gente vai ver que as coisas vão ser bem diferentes, né? É por isso que a gente diz, a dor, né? De eu sentir a dor no corpo, né? Vai ser a mesma para todo mundo, ou seja, uma pancada dói no corpo para todo mundo, não? Tá certo? Porque é o estímulo, né, nervoso, né? A gente vai dar a pancada e o sistema nervoso central fala, ó, tá doendo, a gente vai sentir a dor. Mas como se vive essa dor, aí entra a parte moral, que a gente chama de dor moral ou sofrimento. Aí é que vai mudar. A gente vai entender e vai ver melhor, né? Entender melhor, e o entendimento liberta. É esse o consolo que a doutrina espírita nos proporciona. A gente ver, entender o sentido que tem cada coisa, cada momento que a gente passa. E sabe de uma coisa, né? A gente é da natureza, né? Tudo é da natureza. A natureza é a lei de Deus. Se a gente comparar, pegar da natureza as estações do ano, né? A gente vai ver que tem ciclos. Tudo são ciclos. Né? Então o ciclo do verão, onde as coisas são mais agitadas, desperta mais criatividade, essa coisa toda. O ciclo do outono, que é um momento de transição, de reflexão. Tem o ciclo do inverno, de recolhimento, de proteger e ser protegido, né? de se pensar melhor, né? De se cuidar melhor, de se olhar para dentro de si, né? E vem a primavera, que é quando vem o despertar. A gente sai da hibernação do inverno e o despertar de uma nova renovação. Oh, meu Deus do céu, que pleonasmo, né? De uma renovação, né? Renovar a vida, a criatividade, o desabrochar das flores, o desabrochar da natureza. E nós não somos da natureza, o desabrochar da gente como pessoa. Cada estação representa algo pra gente, a natureza nos ensina. Mas sabe de uma coisa? Né? Esses ciclos ensinam mais ainda, que tudo muda, as coisas mudam, as coisas passam, os momentos são diferentes, mas todos eles têm um sentido na nossa vida, que é fazer você ser feliz. Um dia você vai ser um espírito feliz. E hoje você pode ser feliz, né? Praticando o BIP, né? Praticando o que Jesus nos ensinou para ser feliz já aqui agora, né? Ou seja, a gente ter no plano material o necessário, né? Ter sempre a consciência tranquila de que agiu bem e, claro, ter fé em Deus. Que tem fé não se desespera, e quem tem fé não perde a esperança, pelo contrário, faz a esperança todos os dias, em cada dia que a gente recorda que pela graça de Deus nos permite reescrever a nossa história. Fique em paz, meus irmãos, muita luz, muita evolução para todos nós, graças a Deus.